Algumas coisas assim impactam a gente, né? Nessa cidade de New Orleans, por exemplo, nós tivemos um congresso médico e depois é uma cidade muito antiga. Depois eu fui conhecer o centro daquela cidade e algo me chamou a atenção, porque nos Estados Unidos você vê muitas igrejas e eu não vi quase igrejas naquela cidade. Ainda falei para o meu irmão, o Rogério estava comigo, eu falei, Rogério, eu quase não vejo uma igreja aqui. A bem da verdade, eu só vi uma igreja no centro antigo, no bairro Francês. Não consegui nem saber se era uma igreja católica ou evangélica. E aquela cidade foi devastada pelo Katrina, há alguns anos atrás. Os diques estouraram e a água invadiu e praticamente destruiu 70% da cidade. Foi destruída. E a gente ficou se questionando e nós pegamos um motorista de táxi que estava explicando as obras que o governo estava fazendo, as bombas de sucção enormes, tamanho, em circunferência do tamanho desse templo, mais ou menos, para sugar a água, se acontecer, barreiras externas, enfim, o governo tomou uma série de atitudes. E eu fui no centro conhecer a tal da Bourbon Street. Não, é uma rua enorme, tem restaurante de um lado e do outro. Lá é a terra do blues, do jazz, lá nos Estados Unidos, dos grandes instrumentistas negros. E nós fomos ali naquela rua e eu fiquei apavorado com aquela rua. Casas de prostituição de um lado, casas de striptease do outro, bares e restaurantes, e mais casas de prostituição, e mais casas de striptease, e uma rua enorme, irmãos, mas muito grande. E gente de um lado e gente de outro andando, e as pessoas nas sacadas, e meninas com 13, 14 anos. Assim, nós vivemos num país extremamente pernicioso. Nós vivemos aqui onde é um país extremamente pornográfico em algumas situações, mas aquilo me chocou, eu não esperava aquilo. E adolescentes tirando a parte de cima da blusa e mostrando para as pessoas na sacada. E eu disse para o meu irmão, eu quero ir embora daqui, um cheiro horrível, uma coisa terrível. E eu fiquei impactado com aquilo, irmãos. E o meu irmão também ficava, caramba, esse é o carnaval deles. E entre essas lojas, uma loja de bruxaria, uma loja de voodoo, outra loja de bruxaria, outra loja de voodoo. Vendem aqueles bonecos de voodoo mesmo. E entrei numa loja, repreendendo, eu falei, naquela ali eu quero entrar. Eu disse para o meu irmão, e o Rogério disse para mim, eu que não quero nem chegar perto. E eu falei, não, naquela ali eu quero entrar. Entrei numa loja não muito grande, talvez do tamanho aqui do púlpito, assim, desse espaço, um pouco maior. E num canto aqui tinha os demônios do Brasil. E estava lá Iemanjá e Preto Velho e mais não sei quem. E aquelas imagens que eles dão aqueles nomes, né? E aqui os demônios do México. E aqui os demônios da América Central. E aí você rodava os demônios africanos, todos representados. Não pode tirar fotografias, não pode tocar em nada. E diabo puro ali dentro. Eu sei que eu entrei ali, rodei e repreendi tudo aquilo ali. E olhei e vi as pessoas entrando com um sorriso nos lábios, achando tudo muito legal, muito bacana. E comprando aqueles voodoos e comprando aquelas caveiras, porque está próximo do Halloween. E naquele lugar lá, aquela festa demoníaca. E o meu primo conversando comigo me disse, é a pior época para se dirigir nos Estados Unidos. Na época do Halloween, do Dia das Bruxas, é quando se morrem mais pessoas, é quando acontecem os piores acidentes. E isso é uma estatística, é um fato. E eu fiquei pensando naquilo, irmãos. Quem sabe, talvez, por isso a mão de Deus pesou sobre aquele lugar? E Deus mandou água para inundar e destruir tudo ali naquele lugar. E assim, nós saímos dali e aquilo ficou na minha mente, na minha cabeça. E eu fiquei olhando e pensando, meu Deus,
uma nação que foi o berço do cristianismo moderno. Uma nação em que tudo de bom provou-se, veio dos Estados Unidos, a maioria das boas coisas em termos de cristianismo e as piores coisas em termos de diabo também. Esse é um país que ele se coloca nos extremos. Ele tem o que há de melhor do Evangelho e o que há de pior que o inimigo tem para oferecer. Eu queria repartir isso com você, porque muitas das vezes nós estamos dentro do nosso mundo. E nós às vezes não imaginamos tantas coisas que acontecem por ali. 8 horas da noite era a hora que eu passei nesse lugar. E aquela rua tem vida 24 horas. 24 horas não, minto, 12 horas. Quando amanhece é que as pessoas vão embora dali. Não quero voltar ali, não gostei daquela cidade, pretendo nunca mais voltar naquele lugar. Mas me impactou muito. E o que é que nós temos feito? O que é que nós temos feito? Não especificamente por New Orleans, mas pelos absurdos que passam à nossa frente todos os dias. E ontem, eu estava muito cansado, eu cheguei e fui trabalhar na sexta-feira, cheguei na sexta-feira e no sábado tive o curso da SEADER a manhã inteira. E sábado à tarde eu falei, vou dar uma descansada e liguei a televisão e no Jornal da Tarde estava passando o sofrimento dos nossos irmãos do Nordeste. Olha, o Nordeste está se tornando, neste ano, como um deserto. Para que seja um deserto, é necessário que o índice pluviométrico seja até 22 milímetros. Ou seja, a densidade de chuva que cai. Essa é a pior seca das últimas décadas do Nordeste. Pessoas perdendo tudo. Pessoas que daqui a pouco não têm o que comer. E eu vi um homem que vendeu todo o seu rebanho e ficou com 7 vacas. E a sua melhor vaca, ele já não tinha mais o que fazer. E vi uma senhora dizer que o açude estava se secando e o pouco de água que tinha verde, uma água horrível, imprópria para o consumo humano. E ela disse, essa água deve ir até o mês que vem. E quando acabar a água, nós temos que ir embora daqui. Porque sem água não há vida. Como é que nós vamos viver sem água? E são os nossos irmãos. E essa cidade, por exemplo, ali, bem pertinho de Fortaleza, não muito distante. E o Nordeste, grande parte do Nordeste está assim. Os nossos irmãos em Cristo que estão lá, estão sofrendo muito com isso. E às vezes a gente nem se lembra de orar por eles. Que estamos com tantas coisas que nos rodeiam, que nos preocupam. E quando acabou aquela reportagem, me deu um aperto no coração. E eu lembrei-me também da passagem do povo de Israel pelo deserto. Em 2008, eu tinha tido a oportunidade de trazer uma palavra à igreja sobre aquela passagem. O apóstolo Paulo trabalhava muito fazendo essa analogia, essa comparação, tipificação bíblica entre a igreja de Cristo, o povo de Israel e a sua passagem pelo deserto. Então o apóstolo Paulo, lá em 1 Coríntios 10, 11, ele diz o seguinte, não precisa você abrir, é apenas um versículo. Ora, tudo isso lhes sobreveio como figuras, e estão escritas para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Amém? Paulo faz um paralelo entre Israel e a igreja. Então, dentro da tipologia bíblica, o Egito, ele simboliza o mundo, a nossa vida passada, a nossa vida de pecado.
Josué tipifica Cristo. Deserto tipifica a nossa trajetória, a nossa vida. Canaã, o céu, o lugar de glória. E dentro disso, eu tenho uma frase que eu gosto muito de dizer, que o deserto não é lugar de morada, mas constantemente é lugar de passagem. Muitas das vezes nós temos que atravessar um deserto. Muitas das vezes nós precisamos atravessar um deserto. Muitas das vezes nós estamos em meio a um deserto. E eu me transportei dentro da imaginação que Cristo deu a cada um de nós. Eu me transportei para o povo de Deus saindo do Egito, naquela caminhada que era para durar poucos dias e que acabou durando 40 anos. Mas, naquele trajeto, no início daquela caminhada, apesar de estarem no deserto, apesar de estarem em um lugar hostil, em um lugar frio à noite, calor excessivo pela manhã, em um lugar de extrema dificuldade, com pouca comida, dificuldade para você aglutinar um povo enorme, em nenhum momento eles foram desamparados pelo Senhor. Em nenhum momento aquele povo ficou sem direção. Em nenhum momento aquele povo ficou largado à sua própria sorte. Eu quero dizer para você que ainda que você esteja atravessando um deserto, o Senhor jamais vai deixar você sozinho. Ele vai estar com você durante todos esses momentos. E algumas coisas nós podemos ver e podemos identificar nessa caminhada do deserto, nessa passagem nossa pelo deserto. Se você vive constantemente em um deserto, alguma coisa está errada na sua vida. Se você não tem paragens em lugares aprazíveis de vez em quando para refrescar a tua alma, para recondicionar a tua fé, para fortalecer os teus passos na rocha, alguma coisa precisa ser mudada. Porque nós não servimos a um Deus que se compraz com o nosso sofrimento, muito menos com um Deus que se alegra e se diverte com um povo que está largado e abandonado no deserto. Se isso está acontecendo com a sua vida, você precisa rever os seus conceitos. Você precisa rever a sua comunhão com Deus. Abra sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 13. A primeira coisa que nós precisamos quando estamos atravessando um deserto é de direção. Nós precisamos ter a direção para onde estamos indo. Como iremos chegar? Qual vai ser esse caminho? Êxodo 13, 21, diz assim a palavra do Senhor. E o Senhor ia adiante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os alumiar, para que caminhassem de dia e de noite. Nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem, de dia, nem a coluna de fogo de noite. Sabe o que eu aprendo com isso? Que eu tenho que seguir a direção de Deus, não a minha direção, não a direção que eu resolvi seguir. Porque se nós estivermos no centro da vontade do Senhor, a nuvem vai te acompanhar durante o dia, e a chama de fogo estará também sobre ti, do teu lado durante a noite. Entendo que preciso ter a direção de Deus para que possa me movimentar. Não posso simplesmente traçar um caminho e dizer, eu vou por aqui. No nosso trânsito caótico, quantas das vezes nós dizemos assim, eu vou dar a volta por ali porque eu sei que aqui está ruim, ali vai estar melhor. E quando nós chegamos aonde deveria estar melhor, está pior. Aí você diz, lei de Murphy, nada está tão ruim que não possa piorar. E quantas das vezes isso não acontece?
num simples caminho para chegar em algum lugar. Mas eu entendo e aprendo nesse versículo, principalmente no 22, onde diz: nunca tirou de diante da face do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Aprenda a seguir a direção de Deus. Deus tem uma direção para a tua vida. Deus tem um caminho, ainda que no ermo, Ele faz um caminho. Não existe porta, Ele cria a porta. Não existe circunstância favorável, Ele as cria. Porque você serve a um Deus que é terrível em louvores, que é poderoso em fazer além daquilo que se possa imaginar para o seu povo. Esse é o povo que Ele tem. Esse é o povo que Ele comprou pelo sangue precioso do seu Filho. Então fique tranquilo, olhe para os sinais, olhe para a palavra de Deus, siga a direção de Deus, porque Ele tem o melhor caminho para a tua vida. Aleluia. E eu continuo a entender. Vire um pouquinho a página. Nós vamos caminhar pelo livro de Êxodo, por essa caminhada do povo de Israel em poucos minutos. Êxodo 15, versículos 26 e 27. Êxodo 15, 26 e 27. Diz assim: E disse: se ouvires atento a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante de seus olhos, e inclinares os teus ouvidos aos teus mandamentos, e guardarem todos os teus estatutos, nenhuma das enfermidades porei sobre ti, que pus sobre o Egito, porque eu sou o Senhor que te sara. Então vieram a Elim, e havia ali 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e ali se acamparam junto das águas. Aleluia! Um dos simbolismos da água é Cristo. Uma das coisas que nós precisamos ao atravessarmos um deserto é de água. E água limpa, água pura, potável, para que possa suprir as necessidades dos nossos corpos. Você sabia que no deserto, a sua necessidade de água, ela é inferior à sua sede? Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que você precisa beber água no deserto, mesmo quando você não tem sede nenhuma, para que você não fique desidratado. E os antigos viajantes andavam com um alforjezinho à sua cintura, com as pedras de sal, porque eles sabiam disso. E eles, ao longo da caminhada, pegavam pedras de sal e punham na boca para provocar a sede, para poder beber água. Você não consegue caminhar sem água em meio a um deserto. É uma luta inglória. Você pode ficar, provavelmente, entre 20 e 30 dias sem se alimentar. Que seu corpo trabalha para suprir as necessidades diárias mínimas, para manter tudo funcionando, sugando todas as reservas que você tem. Mas a água não é assim. Nós somos constituídos em torno de 70% de água. O teu corpo tem 70% em média de água. Você precisa que entre água, que renove, que faça com que o teu organismo possa receber o fluido principal, o combustível principal, para que você possa caminhar. Cristo é a água da vida. Cristo é a água limpa e potável que veio para saciar a sede de todo aquele que nele crê. Não há de perecer. Ele veio para isso, para suprir todas as nossas necessidades. O diabo, ele não quer ver você bebendo da água da vida, mas ele mesmo disse lá em João 7, 37 e 38, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Porque a água que você bebe, você precisa bebê-la todos os dias, assim como eu. Mas quando nós bebemos da água da vida, a palavra de Deus diz que rios hão de fluir do centro da nossa vida. Sabe o que isso quer dizer? Que quanto mais você caminha com Cristo, que quanto mais você absorve a Cristo na tua vida, mais você exala Cristo, mais você transborda Cristo, mais você jorra Cristo. Isso quer dizer que a tua vida muda, que há um frescor diferente no teu olhar, porque você está impregnado com a água da vida, porque você está abastecido com a água dada por Ele através da sua palavra, e Ele dá isso gratuitamente a cada um dos seus filhos. Louvado seja o nome do Senhor. E lá em João 4,13, a mulher samaritana também, ela tão preocupada, e quando Jesus falou para ela, ela disse: eu preciso dessa água, eu quero essa água para a minha vida. Quantas pessoas estão sedentas ao teu redor? Quantas pessoas estão precisando de um pouco de água da vida? E como diz a palavra de Deus, você torna-se uma fonte. E você precisa matar a sede dessas pessoas com o testemunho da tua vida, com a pregação da palavra do Senhor. Você precisa ser um genuíno representante desse Cristo que nos deu essa água tão maravilhosa. Irmãos, o pecado desidrata a nossa vida. O pecado, assim como o deserto faz, ele vai sugando todas as nossas energias. Ele vai tirando tudo aquilo de positivo que você tem. Quando nós estamos em pecado, nós não conseguimos vislumbrar a graça de Deus. E muitas das vezes nós demoramos a tomar uma atitude. Nós demoramos. Mas eu quero te dizer que nessa noite há um manancial de águas neste lugar, a jogar água pura, vindo do trono da graça de Deus, para lavar toda a imundície, para lavar todo o pecado, para hidratar a tua e a minha vida. Essa água vem do trono de Deus e ela é dispensada gratuitamente para cada um que assim o desejar. Cristo está aqui nesta noite, e Ele está sedento de nos abençoar, Ele está sedento de nos complementar, Ele está sedento de nos fazer crescer e entender o quanto somos preciosos para Ele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. O último convite da Bíblia, Apocalipse 22:17. O último convite da Bíblia. Sabe o que diz lá? Quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Quem tem sede, venha. E tome de graça a água da vida. A água da vida aí é Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia! Oh, glória ao teu nome, Senhor. Caminha mais um pouquinho comigo, irmão. Êxodo 16:4. Se no deserto você precisa de direção, e você também precisa de água, você precisa se alimentar, para que você possa manter o seu corpo numa atividade constante. Êxodo 16:4 diz assim: então disse o Senhor a Moisés: eis que vos farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá cada dia a porção para cada dia, para que eu veja se anda em minha lei ou não. Aleluia! Cada dia o Senhor tem uma porção para a tua vida. Maná aqui simboliza
tipifica a palavra de Deus, o alimento diário das nossas vidas. Quem tomou café da manhã hoje aqui? Deixa eu ver. Poucas pessoas tomaram café da manhã? Ah, bom. Pensei que era só eu. Quem almoçou aqui? Quem jantou ou vai jantar? Ou vai fazer um lanche? Vai dar um migué, mas vai comer alguma coisa que eu sei. E a cantina precisa que você passe lá também. Os adolescentes estão aí. Hoje a cantina é das crianças. As crianças precisam que eu tenha que passar lá. Eu faço esse favor. Eu ajudo, irmãos. Pastor Cláudio não está aí hoje para eu mexer com ele. Já engordou tudo de novo. Todo mundo viu. Mas tudo bem. Então, da mesma forma que eu preciso me hidratar, eu preciso me alimentar no deserto. E aquele povo também precisava disso. E Deus disse para Moisés, ordenança do Senhor, feitura de Deus o maná. O maná não foi feito por mãos humanas. Assim como a palavra de Deus não foi feita por homens. Ela foi entregue pelo próprio Deus para as nossas vidas. E Deus diz, uma porção diária. Todo dia eu vou mandar o maná, para que eles possam comer a porção daquele dia. Não adiantava guardar. Teve uns espertinhos, eu vou me encher de maná, porque aí amanhã, quando eu acordar, eu vou estar cheio de maná. Ao invés de comer 2 ou 3, eu vou comer uns 10 ou 8. E aí quando ia lá de manhã ver, estava tudo podre. Estava tudo mofado, impróprio para o consumo. Sabe por quê? Traz isso para a tua vida. Você precisa diariamente estar se debruçando sobre a palavra de Deus. Diariamente. Eu amo aquele conjunto do pão diário. Quem conhece o pão diário? Devocional. Eu amo aquilo. Porque ali são porções genuínas da palavra de Deus, com comentários especiais, feitos por homens de Deus. Não há nenhuma heresia bíblica ali. E ali você tem uma porção da palavra de Deus. E o nome é perfeito. Pão diário. Se você toma café todo dia, se você almoça todo dia, se você janta todo dia, como você vai ficar sem se alimentar da palavra de Deus? Como isso vai ser? Não pode, irmãos. Nós precisamos nos alimentar da palavra do Senhor. Sabe por quê? À medida em que você se alimenta da palavra de Deus, quando você põe ela para dentro, você põe junto para dentro o Espírito Santo de Deus, que vai atuar dentro da tua mente, que vai fazer com que você entenda aquilo, e aquilo torne-se prática de vida, porque a palavra de Deus, ela é prática de vida. Ela foi feita para que eu e você possamos crescer e não pecar. Ela ajuda a mim e a você a não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração. Para quê? Não pecar contra ti. E o esconder aí é fazer daquele mesmo jeito em que Jeremias disse: quando peguei as tuas palavras, como é que ele disse? Logo as comi. Logo as comi. Achando as tuas palavras, logo as comi. E elas trouxeram o que para o meu coração? Gozo e alegria. Literalmente ele disse, logo as comi. Botei para dentro. Cada vez que você se debruça na palavra de Deus, ainda, meu querido, que você não esteja entendendo nada, ainda que você, eu vou dizer uma coisa para você, ainda que você esteja lendo a palavra de Deus e pensando na conta que você tem que pagar amanhã, ainda que você esteja lendo a palavra de Deus e se preocupando com os afazeres do teu negócio, da tua empresa, do teu emprego, ou os afazeres da tua casa, ainda que você esteja lendo a palavra de Deus assim, saiba de uma coisa: a fé, ela vem pelo ouvir, e o ouvir da palavra de Deus. Você pode estar lendo como se fosse uma bula de remédio,
mas o Espírito Santo de Deus está agindo como um verdadeiro remédio a curar as tuas feridas, a jogar um bálsamo sobre a tua cabeça, a cair por terra todas as mentiras e armações, dardos inflamados, setas malignas do inimigo, caem por terra pelo poder da palavra de Deus. Você sabia que você hoje teve livramentos do Senhor na tua vida, que você nem viu e nem sabe? Você sabia que o Senhor, com a sua mão poderosa, está te sustentando, ainda que você esteja passando por uma situação extremamente delicada? Ele te sustenta, Ele te mantém de pé, Ele é o teu guia, Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, Ele é aquele que vai com você até o fim, e o teu fim, e o meu fim, Ele será glorioso. Oh, um fim glorioso, dado por aquele que tem todo o poder em suas mãos. O poder de vida, o poder de morte, o poder de tudo está sobre as suas mãos. Porque para Ele, e por Ele, e dele, são todas as coisas. Oh, aleluias. O ímpio há de perecer porque não observa a palavra de Deus. Mas aquele que observa a sua palavra, e observar aí você tem que entender como ler, meditar e praticar. Isso que é observar a palavra de Deus. Ler, meditar nela e praticar. Você há de prosperar para a honra e glória do Senhor Jesus. Vamos continuar. Se nós temos que ter a direção no deserto, se nós temos que nos prover de água para saciar a nossa sede, se nós precisamos de um alimento diário, nós também precisamos de algumas regras. Nós precisamos de algumas regras, querido. E antes das regras, as regras existem em todo o reino espiritual e em toda a vida humana. Regras espirituais, regras humanas ou sociais. Nós precisamos dessas regras. Mas antes disso, antes de nós estarmos pautados pelas regras que vão nos conduzir em triunfo, ainda que em meio a um deserto, nós precisamos daquilo que é mais importante. Nós precisamos de comunhão. Nós precisamos de comunhão. Êxodo 19:3. Mais uns 10 minutos e nós vamos encerrar. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Como é que nós vamos sobreviver a um ambiente tão hostil, tão difícil, se nós não temos intimidade com o Senhor? Como nós vamos prosperar nos nossos intentos, se nós não temos intimidade com o Senhor? Se a nossa comunhão com Ele está falha, ou se a nossa comunhão com Ele está rala. Talvez você dê com alegria o seu dízimo na casa do Senhor, e isso é muito importante para que venhamos a prosperar nos nossos negócios, porque o Senhor tem uma bênção específica sobre isso. Não à base de troca, mas porque entendemos que fazemos isso por amor e com alegria. Mas como que nós podemos prosperar se não temos comunhão com o Senhor? Se fazemos as coisas de um jeito e quando é para nós, fazemos de outro jeito. Isso é para mim, eu vou fazer de um jeito excelente, porque é para mim. Isso é para os outros, isso é para Deus, então eu faço de qualquer jeito. Deus quer que você dê o melhor para Ele. Sabe o que Deus ama? Sabe o que Deus mais ama? De um filho dele, de uma filha dele, quando nós somos 100% sinceros com o Senhor.
E isso está intrinsecamente ligado à sua comunhão com Deus. Não pode haver uma comunhão perfeita aonde não há sinceridade total. Muitas das vezes julgamos os nossos irmãos simplesmente porque o pecado deles é diferente do nosso. E somos extremamente rígidos em julgar os nossos irmãos. Quantas das vezes nós dimensionamos os pesos a serem colocados sobre outras pessoas e a tirar todo o fardo de cima da nossa cabeça? Queridos, nós precisamos ter um relacionamento com Deus genuíno, verdadeiro, 100% sincero. Você cantou hoje aqui. Antes da palavra vir à sua boca, Ele já sabe o que você vai dizer. E muitas das vezes nós insistimos em ludibriar ao Senhor. Ou melhor, em tentar ludibriar ao Senhor. Confessamos às vezes as coisas que são interessantes para nós. E guardamos no fundo do nosso coração, nas portas escondidas, dentro das nossas mentes e corações, aquelas coisas que ainda gostamos de fazer, aquelas coisas que ainda mimamos, e sabemos que atrapalham o fluir do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Coloque tudo diante do altar do Senhor. Restaure a sua comunhão com Deus. Restaure de que jeito? Sendo 100% sincero com o Senhor. Deus é um Deus de verdade. E Ele ama a sinceridade. Você precisa colocar as coisas diante dEle. O povo vivia quebrando tudo aquilo que o Senhor preparava para ele. E lá ia Moisés diante de Deus. Senhor, tem misericórdia, é o teu povo. Tu tem que ajudar, tu tem que perdoar. E muitas das vezes o Senhor perdoava por causa da vida de Moisés. Por causa da comunhão. Eu espero que a minha vida possa também ter esse tipo de chamado que nós lemos aqui. E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte. Você quer que o Senhor te chame? Você quer que o Senhor coloque os sonhos dEle, os planos dEle, para que você execute? Tenha uma comunhão genuína com o Senhor. Você precisa disso, eu preciso disso. Ninguém subsiste neste deserto sem ter uma comunhão fiel com o Senhor. Você vai se perder. Êxodo, do capítulo 20 até o capítulo 23, são essas regras espirituais e humanas. Por que são necessárias, pastor Ricardo? Porque quanto mais difícil de se achar hoje o limite, mais insaciável se torna o homem. Nós temos regras para tudo. E o mundo jaz no maligno, e cada vez pior, e cada vez mais. Eu fui naquele lugar e não imaginei que ia ser uma coisa tão depravada, tão horrível, tão sem Deus, uma presença maligna no ar, um peso naquele lugar. As televisões a gente liga, são coisas terríveis que nós vemos. Não somente nas novelas, que a gente está cansado de falar, mas você hoje vai ver um repórter num jornal, acaba o jornal e você está deprimido. Coisas terríveis. A avó mata o neto e não sei o quê. Um menino de 17 anos estupra não sei quanto, mata não sei quem. Coisas que você fala, isso não pode estar acontecendo. Coisas terríveis. Na vida nós precisamos estar ordenados. E essas regras espirituais, vou citar algumas simples. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte. Isso é uma regra simples. Mas
o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É uma regra? É uma regra espiritual. É um fato. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a tua vida eterna. Gálatas 6:7. A lei da semeadura. Tudo aquilo que o homem semear, certamente há de colher. Ninguém planta abóbora e vai colher morango. Ninguém planta batata e vai colher manga. Ninguém planta bondade e vai colher desgraça. E ninguém planta maldade, infidelidade, insubordinação e vai colher bênçãos. Isso é uma regra espiritual, onde nenhum ser escapa dela. Nem aqueles que conhecem o Senhor e nem aqueles que não conhecem. Tudo aquilo que o homem plantar, ele há de colher. Isso é um fato. Outra regra, João 8, 32 e 36. 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É um fato. 36. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. É um outro fato. É uma regra espiritual. Essas regras têm que estar pautadas nas nossas vidas e nas nossas mentes. E algumas regras práticas. 1 Tessalonicenses 4, 11 e 12 diz que Paulo falava para nós termos uma vida quieta, uma vida tranquila, honesta. E 2 Tessalonicenses 3, 10 e 11, vai para muito preguiçoso que tem por aí. Quem não trabalha, não coma. Uma regra social, uma regra de vida. Mateus 7, 12. Exatamente. Tudo que vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhes a eles também. Ou seja, da maneira que você quer ser tratado, trate as pessoas. Mas pastor, às vezes não é necessariamente assim. Eu trato todo mundo bem e às vezes eu tomo cada lambada na minha cabeça. Ninguém está dizendo que isso é uma regra de bolo. Está dizendo que isso é uma regra social e tem uma regra espiritual envolvida. Você faça o bem a todos aqueles que cruzarem o teu caminho. Hoje, no melhor seminário que existe, que é a Escola Bíblica Dominical, nós aprendemos aqui que você tem que pagar o bem, mesmo com aquelas pessoas que te fazem o mal. Talvez seja uma das partes práticas da Bíblia mais difíceis de se cumprir. Dar a outra face. Mas, pelo poder do Espírito Santo na tua vida, tu vais fazer coisas que nem você vai acreditar que você foi capaz. E você vai dizer, pelo Senhor, eu conquistei isso. Através da mão poderosa do Senhor na minha vida, eu passei por esse obstáculo. Eu caminhei mais um pouco. Vida cristã é isso. É crescimento. É novidade de vida. É mudança de atitude. Mudança de pensamento. Revigorar a tua saúde espiritual. Orar mais. Buscar mais a Deus. Não somente quando está duro, desempregado. Não somente quando está doente. Não somente quando está enfrentando uma crise familiar. Mas é buscar ao Senhor. Porque você vai achar. E a mão poderosa dele vai baixar sobre a sua cabeça e vai te esclarecer. Cristo vai te esclarecer. E nós já temos que encerrar. E se nós precisamos de tudo isso, regras, nós também precisamos da casa de Deus. Êxodo 25. Deus manda construir o tabernáculo. Deus diz como que deve ser aquele tabernáculo. E se tem um tabernáculo, tem também um sacerdote. E o representante de Deus dentro da sua casa é o seu sacerdote, o anjo da igreja, aquele que foi habilitado a orientar e a te dar suporte na tua vida.
Nós temos aqui pastor Roberto Inácio, pastora Beth. Nós precisamos. O modelo foi Deus quem nos deu. Uma coisa interessante é que aqui é um dos poucos lugares extremamente democráticos. É a igreja. Aqui senta o rico, senta o pobre, senta o negro, senta o amarelo, senta o branco. Não existe, ou nunca deve existir, acepção nesse lugar. Você vai a um futebol e você tem atrás do gol, é mais barato. No centro é o melhor lugar, o camarote é mais caro ainda. Você vai a um teatro, é da mesma forma. Antigamente o cinema era igual, não. Você vai a um cinema, existem lugares e tipos de cinema e de poltronas em que você paga mais. E aqui todos sentam e ouvem igualmente. Estamos todos juntos. E abra sua Bíblia rapidamente no Salmo 27, versículo 4 e versículo 5. 27, 4 e 5. Deus mandou, Deus tem, que nós precisamos estar dentro da sua casa. Diz assim a palavra do Senhor. Uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da adversidade me esconderá no seu pavilhão. No oculto do seu tabernáculo me esconderá, por-me-á sobre uma rocha. Eu acho que esses dois versículos sintetizam por que nós precisamos da casa de Deus. Por que nós precisamos de estar em comunhão com os nossos irmãos? Por que nós precisamos estar aqui? Porque o cordão de duas dobras é mais difícil de arrebentar. Porque quando nós temos uma necessidade e todos se unem em torno dela, somos mais fortes. A nossa oração, ela tem poder. Você sabe que quando você se une ao seu irmão para louvar, muitas das vezes você está aí no seu lugar e você está um pouco triste, um pouco chateado, um pouco sem sal. E de repente no meio do louvor o irmão ou a irmã que está do seu lado está inflamada pelo Espírito Santo de Deus e vai te contagiando e vai mudando a tua expressão, e daqui a pouco você está louvando e você está chorando e você está glorificando o nome do Senhor. Isso é igreja, isto é a casa de Deus, é o fogo, é o Espírito Santo que se move no nosso meio e contagia os nossos corações e faz com que todos nós sejamos um em Cristo. Aleluia! Só o Senhor é Deus. E para finalizar, todo mundo que atravessa um deserto está atravessando por algum motivo. Todo mundo que está caminhando num deserto tem um propósito, tem um foco. Você precisa ter um propósito definido. Muitas das vezes a gente diz, eu não sei porque eu estou passando por isso. Eu não entendo. Mas eu creio que o Senhor há de me sustentar nesta caminhada. Sabe o que você está demonstrando? Confiança em Deus. Foco no Senhor. Você não está olhando para as circunstâncias, você está olhando para o Senhor. E quando nós olhamos para o Senhor, as coisas que para trás se tornaram um passado já, muitas das vezes tenebroso, elas ficaram realmente para trás. Porque quando o nosso foco é o Senhor, nós caminhamos triunfante. Ainda que pelo vale da sombra da morte, você pode caminhar tranquilo. E como diz a palavra de Deus, ainda que 1000 caiam de um lado e 10.000 do outro lado, tu não serás atingido, porque tu tens a proteção do Deus Todo-Poderoso. Você pode dizer amém? Deus tem um caminho novo para mim. Deus tem um caminho novo para você. Ele está de braços abertos dizendo, vem meu filho. Mas Senhor, estou numa distância um pouco grande. Eu tenho que percorrer esse caminho que eu não conheço. Vem filho meu, porque a minha destra estará sobre a sua vida. Nenhum fio de cabelo cai da tua cabeça sem que Ele permita.
Circunstâncias, dardos inflamados do diabo, eles não têm poder sobre a sua vida. Sobre a sua vida está a mão poderosa do Senhor. Você pode ficar de pé? A igreja de Cristo tem propósitos. A igreja de Cristo tem rumo. A igreja de Cristo, ela tem uma esperança maravilhosa. E essa esperança, eu vou ler para você, mesmo de pé, não precisa pegar a sua Bíblia. 1 João, capítulo 3, versículo 2, diz assim, olha que esperança maravilhosa que nós como igreja do Senhor temos. Amados, agora nós somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, o veremos. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Oh, aleluia! Nós o veremos como Ele é. Nós o veremos no esplendor da sua majestade. Porque fomos selados com o selo da promessa. Fomos selados com o seu precioso sangue. Oh, aleluia! Você precisa de propósito para sobreviver num deserto. Você precisa da mão poderosa do Senhor.